Senhores, eu tenho a satisfação de apresentar a primeira exposição, a primeira palestra mensal dessa nova gestão. E é uma satisfação muito grande trazer o Carlos Dalmiro da Silva Soares, de Santa Catarina, de Itajaí. Sim, certo. De Itajaí, Santa Catarina, com a sua muito bonita e premiada coleção Petróleo, o Ouro Negro. Tá? Então, com a palavra, o Carlos Dalmiro. Gente, boa tarde a todos. É com bastante alegria que a gente está aqui para tentar trocar algumas ideias sobre essa coleção. Eu digo assim, que é a coleção de uma vida, porque eu comecei nela como filatelista juvenil, e passei, expondo no Brasil durante muitos anos. A partir de 2013 eu comecei a expor fora, e aí cheguei no circuito do FIP, e no ano passado, 2017, a coleção pela primeira vez ganhou na FIP 2 medalhas de ouro, uma em Bandung e outra em Brasília. Então eu consegui dar uma caminhada. E esse trabalho que a gente pretende mostrar aqui. Eu não vou partir da coleção, eu vou partir das peças da coleção e da ideia que eu digo que é extremamente importante e salutar quando se pensa em um trabalho temático, que é a diversidade. Eu sempre, quando leciono, ou a gente faz um curso para o usuário, para o filatelista iniciante, eu brinco que a filatelia temática é quase tipo uma historinha em quadrinho, em que você vai ter o selo, que é o teu desenho, e você vai ter a sua pesquisa, a sua legenda, o seu trabalho de conhecimento sobre aquela matéria, que vai ser o balãozinho, que são os diálogos lá na história em quadrinho. A gente aqui é um time que tem grande intimidade com filatelia, mas eu acho que a alegoria, de alguma maneira, ela se apresenta. Ela não é nenhuma coisa despropositada. Então, se a gente partir dessa ideia, eu diria que um ponto muito importante na montagem de uma coleção temática é a gente pensar na diversidade. É você contar a tua história de maneira que essa história seja alicerçada no maior tipo e diversificado material filatélico possível. Você vai ter um selo, você vai ter um carimbo, você vai ter uma franquia, um inteiro, um máximo, um envelope de cheque postal, um envelope oficial, enfim, diversos tipos de peças diferentes para contar a tua história. E essa diversidade a gente deve obter dentro de cada folha, dentro de cada quadro e no conjunto da obra. A coleção está aqui, são 8 quadros. Eu coloquei apenas 5 em exibição e as outras 3 estão dentro da mala, porque os quadros, os outros não seriam tão bons, então, para evitar acidente, fica isso. A coleção pode ser vista na internet. Eu tenho um portal de filatelia temática, é um blog, antigamente era uma página estática, eu converti a partir do ano passado em um blog. Eu tenho publicado todos os dias um post falando sobre alguma coisa temática e dando uma ideia para a criançada ou aquele que resolvesse enveredar ter uma ideia. Hoje foram sobre facas. Peguei uma emissão recente aí de um país que tinham facas, aí fiz uma coleta de mais alguma coisa, uma pesquisazinha básica para dar ideia. Olha, quem quiser colecionar facas, dá para pensar em montar alguma coisa. Ou ela pode ser o capítulo de uma coleção sobre talheres, ela pode ser capítulo sobre armas, ou ser uma coleção sobre facas. E diversas outras matérias que a gente está tentando propor ideias. Opa, aqui eu vou tentar montar tal coisa. Sendo uma ideia de uma coleção, ou um fato histórico que aconteceu hoje, para que o educador possa se utilizar dos selos para apresentar aquele fato histórico, ou aquele fato biológico, ou aquele fato da ciência que seja,
usando o selo para ilustrar. Não esqueça que o professor, ele tem no selo um elemento que ele pode reproduzir, colocar em apostila, e não tem problema com direitos autorais. Então, fica lá embaixo, filatelista-temático-blog.net, que é o endereço do site, do blog. E quem tiver alguma colaboração, alguma ideia temática ou estudos que possam ter a importância temática ou ser utilizados em coleções temáticas, são bem-vindos, tanto para publicar, contribuir, como também para dar outros caminhos, apontar defeitos, enfim. O trabalho, o objetivo não é você trabalhar com coisas profundas, é dar uma ideia visual para que a pessoa que está começando a mexer com selo se encante, se apaixone e siga adiante com o hobby. Então, eu vou apresentar a coleção, e essa coleção, ela tem, como eu já falei, né, ela tem uma história. Eu comecei como juvenil, e ela agora, no ano de 2017, ela conseguiu ouro no circuito FIP. Eu brinco e sempre digo, a minha relação com a temática é uma relação de DNA. Eu sou um apaixonado pela filatelia temática, e eu vejo e percebo a filatelia como todo, sempre usando sob um viés temático. Eu sempre vou olhar aquele selo, aquele carimbo, aquela peça, onde ela pode ser usada, em que tema ela possa ser utilizada pela gente. Eu digo que a grande felicidade disso tudo, da filatelia temática, primeiro que é uma obra em constante produção, né? Você começa a produzir o teu trabalho hoje e sempre você pode deixar melhor, porque vão haver colaborações, vão haver outras pesquisas, e a gente consegue transformar um trabalho mediano em um trabalho um pouco melhor e chegar praticamente, né, vamos dizer, a perfeição possível naquele tema. E eu digo que a grande riqueza disso é a troca de informações que a gente tem entre as pessoas que estão começando e aqueles que estão mais adiantados, nos fazendo aportes, nos trazendo comentários, nos dando participações, apontando falhas, apontando caminhos. Eu diria que o meu trabalho não teria sido possível se não fosse a grande amizade, o convívio que eu tive a oportunidade de ter com ele, o Dr. Luiz Paulo, por quase uma década, e boa parte do conhecimento que eu, vamos dizer assim, eu me apropriei nessa troca de experiência. E ele, como professor que era, gostava muito de ensinar. E eu consegui ter essa vantagem de aprender bastante coisa com ele. E a gente, né, grande maioria já veteranos, tem essa obrigação, né, da gente tentar passar para as próximas gerações alguma coisa. Porque, vamos lá, a gente conhece tudo sobre madrugada republicana, mas se a gente não botar esse estudo para frente, ele vai para o túmulo com a gente, né? E não é somente os nossos selos, é a pesquisa, né? E essa ideia da filatelia, de ser um hobby em que a gente compartilha, curte em conjunto, né? Porque você coleciona A, o outro coleciona B, e as duas coleções correm juntas, cada qual fazendo o que é melhor e qual é a melhor visão que ele tem para aquele tema, para aquele estudo, para aquela parte da filatelia. Então, eu agradeço muito ao Dr. Luiz Paulo, porque sem esse conhecimento a gente não teria condição de ter chegado aí. Como eu falei, a coleção chegou ano passado com duas medalhas de ouro. Medalha em Bandung, na Indonésia, e um pouco depois a medalha em Brasília, na FIP de Brasília. A ideia que eu concebi para fazer essa apresentação foi justamente a de partir das partes para o todo, justamente na ideia do selo. Esse selo, ele tem do lado de cá o desenho, do lado de lá o mesmo desenho esquartejado, eu digo, desmontado. Então, todas as partes que estão do lado de um lado são utilizados na produção do selo do outro lado. E é essa concepção da apresentação. Eu vou partir das partes para mostrar como é que esse conjunto chegou. A apresentação hoje à noite não, domingo, à 00:01, ela estará disponível no ar. No endereço, pode ser vista sem qualquer problema. A gente teria que lembrar que filatelia temática é filatelia, é uma parte específica da filatelia, com suas peculiaridades. Em nenhum outro ramo, você vai ter tão presente a ideia da beleza, a ideia da
pesquisa e a ideia do conhecimento filatélico como na temática. Porque existem ramos que você, por exemplo, vou montar uma coleção de maximafilia, eu não consigo, vamos dizer, evoluir muito na maneira que eu vou apresentar as peças, porque são todas mais ou menos do mesmo tamanho, então eu consigo fazer uma adequação dessas peças com pouca margem de criatividade no que diz respeito aos layouts. Vão ter outras coleções em que eu vou trabalhar lá com a variedade do selo, ou do carimbo, que eu vou ter que mostrar o carimbo numa reprodução, ou uma recomposição. Você acaba estando mais amarrado no espaço, na maneira que você vai né, ocupar o teu espaço e como você vai tentar ser mais harmonioso nesse espaço. Agora, na temática, não. Na temática, o próprio trabalho, ele necessita que você mostre as tuas peças, mas mostre as tuas peças de forma harmoniosa. E também pensando que em cada folha eu tenho que ter lá, eu devo ter um selo, um carimbo, um máximo, uma caderneta, uma franquia. Eu devo ser o mais amplo na escolha das peças para demonstrar cada uma daquelas itens que vão compor o meu desenvolvimento dentro do meu trabalho. Vou partir do conhecimento, né, de uma definição de filatelia temática para a gente enquadrar e seguir na apresentação. É um conjunto composto de elementos filatélicos apresentados de tal maneira que faça ressaltar um tema. Então, na coleção, tudo que eu estou mostrando, ele está relacionado com o quê? O petróleo e sua indústria. Como é que a indústria do mundo, né, o mundo real, consegue ser retratada numa mirada filatélica, né? Eu vou olhar para aquela indústria e vou procurar selos e peças para que eu possa contar essa minha história de forma a ser mais exaustiva possível, que eu possa analisar esse meu tema envolvendo os diversos aspectos. Bom, a indústria do petróleo é poluente. Então, além de falar que eu tenho uma refinaria, que eu tenho uma petroquímica, eu também vou mostrar que essa indústria é uma indústria que polui, é uma indústria que é invasiva, está presente em praticamente todas as nossas atividades no dia a dia. E, se a gente olhar ali, tem uma prova de inteiro postal, tem um selo ali com um defeito, tem um selo tipo, e está mostrando com peças diferentes. Então, essa ideia de filatelia temática, ela foi concebida pelo abade Franz de Troyer, né, que está retratado no selo da Bélgica. Ele foi um professor e ele começou a utilizar o tema, os selos, para ilustrar as suas aulas. Hoje, boa tarde, a coisa é mais simples, né? Porque a gente acessa as imagens com muita facilidade, o educador, né? Vai aí na internet, bota um nome qualquer, morcego, tem um monte, vai aparecer um monte de desenho bonito que o professor pode usar. Mas se a gente voltar para a época que isso foi concebido, em que as imagens eram complicadas, os clichês não eram fáceis, né? Você ficar fazendo essas reproduções não era simples, ou não era barato, nem todos tinham acesso. Então, naquela época, foi alguma coisa importante. E ele conseguiu trazer isto para dentro da filatelia. Ele chegou ao final da vida a ser o comissário FIP para a filatelia temática, e chegou inclusive a estar em exposições aqui na América do Sul. Ele teve uma exposição argentina 2 ou 3 anos antes de falecer. Então, o vocabulário tema é justamente o nosso pano de fundo. O pano de fundo para eu trazer qualquer coisa para dentro do meu trabalho. Então, eu vou incluir um determinado selo, porque esse selo é um selo que conta a minha história. E eu sempre digo o seguinte, quanto mais exótico ou diferente seja aquele selo na ideia do conjunto da obra, mais vai mostrar a minha pesquisa. Vamos lá, eu coloco um selo de um escritor. Esse escritor, o que tem a ver com petróleo? E eu vou lá e descubro que ele fez versos. E nesses versos ele romanceava a indústria do petróleo. Opa, eu dei aí essa visão da indústria do petróleo um caráter literário.
Então, é uma maneira de fazer, vai me dar um viés diferente para mim elaborar o meu trabalho. E não numa coisa óbvia, né? Porque todo imagina que na minha coleção vou mostrar torrezinha para a direita, para a esquerda, petroquímica. Então, é trazer elementos novos, diferentes, que não são os centrais numa primeira mirada, numa primeira olhada, mas que você, quando para e pensa, opa, aqui, ó, aqui isso está aqui porque tem uma razão, está grudada com aquele meu desenvolvimento, com aquele minha coluna vertebral, de alguma maneira. E também, se olharem, a ideia do selo, de uma variedade, lá o selo com o sol vermelho no fundo e o outro sem o sol vermelho. Quer dizer, a pesquisa é algo que não é o selo tipo. Na filatelia temática, o tema ele vai nos permitir a criação de um elemento que vai ligar, que vai conduzir. O nosso fio condutor é o elemento que vai justificar que todo e qualquer peça que tenha sido selecionada pelo colecionador para ser exibida, ela está aqui. Está aqui por isso. E a gente tem que mostrar. Até o final eu vou deixar isso bem mais claro. A minha coluna vertebral, se a gente olhar lá para a primeira folha, onde está o plano, e a gente for fazer a leitura atentamente de todo esse plano, a gente vai ver que o petróleo está aqui, por que ele está cá, qual é a relação, e é uma ideia de fazer um começo, uma apresentação, um desenvolvimento e uma conclusão. É você contar uma história que tem uma ideia de começo, meio e fim. A coleção que está aqui não tem fim, porque os 3 últimos quadros não estão apresentados, tá? Mas só por uma questão de espaço, né? Limitação da filatelia, jamais. Em qualquer coleção temática eu vou mostrar o meu trabalho sem limitação. Eu não boto um país porque eu não gosto de Cuba, então eu não vou expor selos de Cuba. Eu não boto selos daquela ilha porque aquela ilha não me agrada, ou porque o selo é muito novo, ou porque o selo... Eu não gosto do desenho. Não, a filatelia não vai poder ser limitada sobre este mero gosto do filatelista. A gente vai mostrar a nossa coleção, de maneira que você vai colocar um selo de 1800 e alguma coisa, ao lado de um selo que saiu semana passada, um carimbo que foi emitido há 30 anos atrás, do lado de uma franquia mecânica de um outro país que já nem existe mais. Então, este conjunto, esta ideia que está presente em cada folha, que está presente no conjunto da obra, é um elemento que deve nos nortear. E também nem por época, nem por tipo, e não pelo meu gosto individual. A nossa seleção deve ser sempre pensando que o que é exposto é o conjunto que melhor se tem, né? Às vezes, o melhor ele é relativo. Porque, quando, por exemplo, eu falo nessa coleção sobre oleodutos, eu tenho coisa muito moderna, porque o material e oleodutos, eles têm reprodução filatélica recentemente. Mas eu não posso negar, eu não vou falar. Eu tenho que falar e tentar botar uma prova de ser recente. Vou angariar materiais na filatelia moderna. E eu vou contar a minha história da mesma maneira. Sempre o mais exótico possível, sempre o mais diferente possível. Que eu já disse mais de um momento. Você tem na tua coleção um apanhado diferente de peças. Uma correspondência oficial, uma prova de carimbo, um inteiro postal, um serviço oficial, um envelope de cheque postal, e aí eu vou montando esse meu trabalho, buscando essas peças. A diversidade no todo, a diversidade no quadro e a diversidade na folha. Não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe muito bem que não é. É o ideal, mas nem sempre é possível. Às vezes só nos resta o quê? Franquiazinha mecânica para mostrar. Você está com muita franquia mecânica. Não, eu sei. A gente sabe de alguns defeitos que tem, mas a gente sabe que às vezes solução não existe, ou não existe a curto prazo. Então é mais pesquisa para a gente conseguir chegar lá. Não podemos limitar a filatelia nunca. Limitar o desenvolvimento é contraditório. Então, eu não posso limitar nem a filatelia, nem a maneira que eu vou desenvolver esse meu tema.
eu posso sim. Eu não vou fazer uma coleção sobre petróleo, eu vou fazer uma coleção sobre plataformas de petróleo no mar. Posso. É uma ideia, eu quero fazer isso. Eu vou fazer só sobre oleodutos. Tudo bem. Isso foi a definição do seu tema. Agora, uma vez que você tem o tema, você deve procurar abordar esse tema no seu conjunto. Apresentar tudo que existe, o mais enciclopédico que existe nesse tema. Você vai falar, vamos lá, vamos aproveitar o coração, né? Vai falar do coração sob o ponto de vista órgão físico, mas vai falar do coração como centro das emoções, né? Da literatura, você vai abordar diversas miradas, diversas formas de ver esse coração. Porque você está tentando, de uma forma enciclopédica, analisar aquele tema, aquele material, aquela coleção que você tem. Esse conceito é o conceito do Abade, lá do Fãs de Troia, né? Que é aquele que eu mostrei ainda há pouco, o selinho. Material apropriado. Material apropriado é todo aquele que é emitido por uma autoridade postal, e essa autoridade postal tem sua competência para administrar os serviços de correio numa determinada área do globo. Às vezes, ela tem até um órgão superior, hoje você tem muitas ilhas que estão submetidas a um regime político com um país, que fazem parte daquele país, mas existe uma divisão territorial, que nas Ilhas Falkland, quem emite selos é o administrador postal das Ilhas Falkland. Então, todo mundo que tenha esta atribuição, que possa cobrar, que preste os serviços postais e emita, portanto, os selos, esse material é filatelicamente válido. Não existe o país, e é aquelas figurinhas que surgiram aí com territórios da antiga União Soviética que não existem, né? São lá regiõezinhas que estão contidas dentro da Rússia, que não tem atribuição, é um cara que está fazendo lá no fundo de quintal, emitindo etiquetinha e colocando para vender. Esse não tem atribuição. Não estou falando de Letônia, Estônia, eu estou falando de regiões autônomas que postalmente não têm independência. Então, isso não pode. Mas se tiver atribuição em função de guerra, em função de conquista, ou em função de administração de cada correio, pode, isso é salutar que se coloque. Primeiro elemento, jamais o único. O selo é o elemento central de uma coleção. É uma coleção filatélica. Mas a gente não pode restringir o nosso trabalho exclusivamente ao selo. Mas o selo é um elemento desejado e ele tem que estar presente, mas nunca o único elemento presente numa coleção. Que selos eu posso colocar na minha coleção temática? Todos eles, ordinários e comemorativos. Se dá lá no desenho, você tem um peixinho e eu coleciono peixes, esse selo ordinário vai entrar na minha coleção. Por outro lado, se eu emitir um selo para comemorar o lançamento de um porto ou de uma instalação de determinado país que versa sobre petróleo, comemorativo, também vai entrar no meu trabalho. Tanto o selo individual como os conjuntos, né? Existem muitos conjuntos que mostram ideias bacanas, os setenãs, né? Você tem, às vezes, eu me lembro sempre de um selo que não é de petróleo, mas é um selo do Uruguai, em que ele mostra lá o jogador de basquete batendo a bola, no outro driblando, no outro ele pulando e no terceiro ele fazendo a cesta. Poxa, quem vai falar do jogo, no caso de basquete, tem um exemplo muito legal. Mesma coisa ali, ó, nós estamos falando dos países membros da OPEP. Você tem a identificação de todos eles, ao menos no momento da emissão daquela peça. A primeira, PDVSA, que é a empresa petrolífera venezuelana, também mostrando diversas peculiaridades do trabalho que ela desempenha. Os tabs, ou as margens de folha, também servem para a gente mostrar o trabalho, tanto o desenho como aquilo que está fora. Nós pegarmos ali o selo do Canadá, a legenda, inclusive, diz o que está na margem, identifica a região do país em que se faz a extração.
Então, sob o ponto de vista geográfico, a tabzinha ajuda, né, ajuda no nosso desenvolvimento. Ali do selo de Gabão, a mesma coisa, mostra a empresa antes, né, a maneira como elas estão, o processo de transformação e como ela se chama hoje. Você tem também momentos que você pode usar o selo para falar do próprio desenvolvimento de instituição ou do que seja, ligado ao tema. Selos de publicidade, sim, né? Teve um tempo que se emitiu bastante material, né? Com tabs, com cantinho de imagem, a França fez muito disso, né? E no caso ali nós temos um remédio para calvície, esse remédio de calvície tem propaganda no canto. Lá a gasolina Eco, né? Poxa, uma ideia de um produto com preocupação ecológica. Não era exatamente o da época, mas lança pelo menos a ideia. Selos autoadesivos, ele é selo postal e vai também. Selos não emitidos e selos ilegais. Bom, não emitidos, você tinha um selo, fez o projeto, vamos emitir, aconteceu uma revolução, o selo não saiu, ou mudou a direção do correio, nós não vamos emitir isso não. Pode, o selo foi impresso, ele não foi colocado em circulação. Pode colocar no nosso trabalho? Pode. Provas de selos não emitidos, isso é outra história que a gente conversa mais adiante. E emissões ilegais, o que é isso? Alguém mandou emitir, ou alguém está fazendo lá no fundo de quintal, mas esse material está sendo usado para fraudar os correios. É o caso lá do selinho da China. Aquele selinho, inclusive, o pessoal que imprimiu não está mais vivo faz muito tempo, né? Emitiram, pena de morte. Emitiram, começaram a fraudar o correio, fraudaram a revolução, descobriram, e eles foram presos e coisa. Mas tem peças, inclusive, circuladas desse material. Eu não tenho, mas tem. Sobrecargas. Às vezes a sobrecarga nos ajuda. Olha o selo do Líbano. A sobrecarga nos fala de um congresso de petróleo. Congresso de petróleo. O que é interessante, né? Às vezes você não tem outro material para identificar isso. No selo de Tonga, também é busca de petróleo. Poxa, interessante no teu desenvolvimento. O da Colômbia é a reversão da concessão Pamari, que houve uma estatização e aí pegaram os selos antigos e colocaram as sobretaxas. É o material que a gente usa para falar do termo dos contratos de concessão, né? Que foi um nome mundial. Selos e os nossos bloquinhos também, porque eles nos trazem, por vezes, detalhes que uma emissãozinha, um desenho muito pequenininho não nos permite mostrar. Mas o bloco mostra melhor, mostra de forma mais visível e também deve ser usado no nosso trabalho. Perfins. É o selinho que, quando a gente começou, a grande maioria, né, não dava a mínima para isso, né? Comprava e levava para casa em um lote de 2, 3 mil. Pagava lá $1 e pouco, e ia quase como lixo. O pessoal começou a catalogar isso. Santa Catarina tem o Roberto Eisler, que é um colega que trabalha com isso, né, estuda isso, e a gente vai encontrar essas perfuradinhos com inclusão em muito material, e alguns, inclusive, com desenhos, né? Para petróleo não tem desenho, na sua grande maioria, embora tenha da Shell, que aparece o nome escrito, mas a grande maioria não tem desenho. Mas você vai ter temas que você vai conseguir usar não só pela empresa que representa, como eu uso na coleção, eu uso pelas empresas, né? Vacom, Esso, Shell e por aí afora, mas dá para usar também pelo tipo de desenho, às vezes inclui num tema ou outro. Variedades, os erros de impressão, as ausências de cor, falhas na hora, dobras na hora do processo de impressão. Sempre buscando a esquisitice, né? Eu digo aquilo que é menos comum. E dá para a gente mostrar o selo tipo ao lado de uma variedade e mostrar pequenos estudinhos, pequenos pesquisas no nosso trabalho. Cabeças invertidas, os famosos tete-bêche, né? Nós temos no selo do Azerbaijão um exemplo típico de erro na montagem da peça, o de Caé, né? De cá existe erro na montagem da peça. O outro moderno não. O outro moderno foi feito invertido só para
né, conseguir vender mais. Mas não foge ao conceito original. O do Azerbaijão é bem-vindo, né, porque é um erro do processo de produção daquele material. O segundo é uma esperteza, né? A administração postal faz para tentar, de alguma maneira, angariar mais um dinheirinho. Transfer, a impressão do outro lado, ela vai gerar um efeito do espelhado, né? Você vai ver a imagem do outro lado. Então, também nos permite botar ao lado da emissão tipo, e com isso a gente vamos diversificando e mostrando alguma pesquisa, né? Alguma coisa diferente naquele tema. A mídia. Nós temos selos de muitos materiais, né? E modernamente os Correios vêm investindo em plástico, em cortiça, em tecidos, bordados, cristal Swarovski, vai por aí afora. O selo, o mapa, né? São aqueles selos da Letônia que foram impressos no início do século passado, né? Em verso de mapas de guerra. Então, a gente pode utilizar a mídia, o papel, não pelo desenho do selo, mas pelo desenho onde o selo está impresso, para usar no nosso trabalho. E também, as administrações também estão, às vezes, escrevendo coisas no verso, né? Botando cheiro, né? Tem cheiro de chocolate, tem cheiro de tutti-frutti, tem cheiro até de petróleo, num selo da Áustria. Formas artísticas, né? A Europa saiu agora do Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados na Europa é mais cedo, não é como na época daqui. Então tem selinho em forma de coração, selo em forma de estrela, enfim. Às vezes o formato do selo pode ser interessante no meu desenvolvimento. Selos em forma de torrezinha de petróleo. Espécime, né, que é o selo para o processo de divulgação. Então, é interessante, a gente pode colocar no nosso trabalho também. Provas de impressão, provas de artista, original artwork e todo o material que foi usado para a preparação de selos que posteriormente foram emitidos, né? Então, tem as provas de artista francesas, famosas, né? Dá para usar com moderação, mas dá para usar. Emissões da DDR, a emissão da DDR ali logo depois do final do esfacelamento lá, esse material a gente encontra não digo facilidade, mas se encontra nos leilões eletrônicos, né? Tanto Delcamp como eBay, e dá para fazer alguma garimpagem para praticamente todos os nossos temas. O do Peru tem a vantagem ali, que inclusive tem as referências do impressor, como é que ele queria, o que ele queria arrumado no processo da emissão final. Em cima, né, um original artwork de um selo da República da Coreia, mostrando o motor. Então, tudo isso vai me permitindo mostrar coisas diferentes, coisas exóticas no desenvolvimento do meu trabalho. O processo de impressão, né? O nosso trabalho deve necessariamente ter ao menos uma folha de estudo. Você vai pegar um selo e vai mostrar o selo sobre os diferentes agentes impressores, erros, provas, e eu vou mostrar que eu conheço aquela emissão sob todas as suas peculiaridades, ou uma parte das suas peculiaridades. Ele não deve impedir o meu desenvolvimento. Ele está presente, mas eu vou dar sequência ao meu desenvolvimento me utilizando daquelas peças. Ele deve ser natural, ele não pode ser forçado. Eu vou pegar um selo aqui que não tem nada a ver com o meu tema e vou incluir porque eu tenho as peças. Não é isso que se espera. Os plates, a parte física da impressão, né? Aquilo que era gravado antes de ir para a gráfica ser impresso. São 3 momentos aí, 3 exemplos de selos do México, e vale para tudo. Pode ser plates de franquia, plates de selo, enfim, qualquer tipo
de trabalho usado pelo administrador postal antes da produção do selo que vai ser colocado em circulação. As provas em preto da Áustria, dá para usar com parcimônia, mas dá para usar mostrando diversidade. Capas de caderneta, os selos colocados em conjuntos para dar alguma facilidade de transporte para o usuário. Sim, isso ainda hoje se imprime, você tem muita coisa interessante, muita coisa diferente para mostrar, tá? E algumas são raras, tipo a caderneta lá essa caderneta da França, que não é nada comum, nem não me permitindo mostrar, colocar uma peça melhor num capítulo que é pobre, porque posto de gasolina é uma coisa moderna, né? A indústria existe muito antes, as primeiras descobertas até justificar produtos, carros, para que eu pudesse ter uma rede de abastecimento. Então, eu consigo linkar uma peça diferente usando a capa da caderneta. Não só a capa, mas também o interior da caderneta. A varetinha, que era usada e é narrada em algumas literaturas, que o pessoal usava para ver a vibração, e com a vibração se existia a possibilidade ou não de ter ali naquele local petróleo. Independente da gente entrar na profundidade dessa informação, mas aí, no caso específico, eu estava mostrando não a capa da caderneta, mas sim o interpanê, uma parte interna da caderneta, o que se vê aqui. Ela não é a capa, é a parte interna. E aqui também é a parte interna. O Pegasus, como símbolo da Mobil, ele não está na capa, não está no selo, ele está nas folhas intermediárias. Também nós podemos usar isso no nosso trabalho. Carimbos, os carimbos comemorativos, eles vão me permitir, às vezes, mostrar coisas que eu não tenho selo, eu tenho, dentro de um selo maior, um detalhe eu não consigo apresentar, mas, às vezes, no carimbo eu consigo mostrar uma parte desse meu desenvolvimento. Tanto eu vou botar carimbos, como também a maneira, os desenhos anteriores, né? Aqui é a maquete, né? É a prova do carimbo, de um carimbo que depois foi efetivamente emitido. O Fancy Cancel, né? Você tem lá, os Estados Unidos é profícuo na produção desse tipo de material, foi inclusive incentivado em um determinado momento, que não se podia obliterar selos de qualquer maneira, que tinham que ser com diversidade, e administradores de agência criaram coisas magníficas, que têm aplicação em todo tipo de coleção, né? Tem coração, tem cupido, tem inclusive diabo. O diabo católico está retratado em alguma delas. Eu digo isso porque eu tenho uma coleção sobre história da Umbanda, em que eu falo de Exu, e eu me utilizo para falar do sincretismo religioso, em que eu pego um Fancy Cancel, que mostra o diabo, para mostrar, né, que é uma certa maldade do religioso católico, quando veio para o Novo Mundo, foi para a África, olhar para a divindade africana e colocar a sua fé, né? O Exu é muito mais do que apenas o diabo, mas foi uma visão, né? Uma visão. Eu ainda há pouco falei dos carimbos comemorativos. Aqui eu estou falando de carimbo datador. Carimbo datador, o carimbo da agência, né? Mas que tem um nome interessante. Olha lá, Gasline. Né? O outro lá, o primeiro, é um carimbo da Índia, que mostra dentro de uma refinaria de petróleo. Quer dizer, é uma coisa interessante. Não, isso é pesquisa, você tem que sair buscando mesmo, porque nem tudo isso é retratado. O do Canadá é Petrólia, é uma cidade deles lá também, e com isso a gente consegue diversificar o desenvolvimento do nosso trabalho. Etiquetas de registro. Se a gente olhar aqui, a etiqueta está escrito Yacimentos Petrolíferos Fiscales, a Petrobras Argentina. Então, o carimbo de registro, está escrito o tema.
Tem muito desenho de exposição filatélica, tem desenho de muita coisa que estão nessas etiquetas. São emissões oficiais, são coisas feitas pelo correio, que ajudam num tipo de serviço, o serviço registrado. Pode colocar. As flâmulas, flâmula é um obliterador mecânico, né? Em vez de você ficar colocando carimbo por carimbo, bota na máquina. Os franceses aproveitaram isso bastante e colocaram muita imagem interessante de turismo, de ecologia, que a gente pode usar no desenvolvimento dos nossos temas. Franquias mecânicas, muda em relação à anterior, porque a anterior só obliterava. Esta substitui o selo. Esta é o próprio selo, vamos brincar, dizer assim. É uma emissão mecânica que tem um conjunto, em que de um lado você tem o valor, o nome da agência postal, o nome do país, e do outro, o pessoal começou a olhar, meu Deus, por que não botamos uma propaganda aí? Grudado na franquia, você passa a ter um conjunto, e um conjunto interessante. A nossa antiga brasileira era a bandeira, né? Agora é o mapa. Um mapa interessante que dá para ilustrar, ser utilizado, né? Quem é do tema. As franquias, não somente a franquia emitida, mas também as espécimes de franquia. Não vamos confundir. Espécime de franquia é diferente de a 000. A 000 não é espécie. A 000 não é nada. Agora, se a gente olhar na primeira lá, nós temos o quê? Está escrito espécime. Aqui é uma prova. Aqui é o plates da franquia, dessa franquia aqui. E aqui é o quê? A prova, o registro da empresa que fez. Só tem um para cada franquia. É um negócio interessante. Você sabe a máquina, você sabe o país, o quanto tempo ficou usado, ou seja, dá para enriquecer o tema. E não é só colocar, né? A gente coloca, mas mostra e escreve, descrevendo bem o que aquela peça significa. Carimbos complementares, mão própria, censura, números que às vezes vão identificar rotas, são coisas que a gente também pode avaliar, usar, tanto para alicerçar o desenvolvimento, que aquela rota tem a ver com o nosso tema, como também para mostrar o nosso conhecimento, a pesquisa, o quanto a gente conhece da filatelia tradicional, enfim, de cada uma das classes, para a gente mostrar o nosso trabalho. Censuras, né? Censuras, tanto a censura por si só, que mostra um estado de exceção, como também existem temas que o censurador fez marcas muito interessantes. Por exemplo, tem alguns campos de concentração que o símbolo é uma abelha, por exemplo, que nos permite usar em função do tema. Petróleo eu não conheço nenhum. Transporte de cartas acidentadas, se vocês olharem, essa carta tem uma franquia da Petrobras, foi mandada para a França, caiu um avião lá no aeroporto de Orly, e a carta foi entregue, mas nesse estado aí, né? No caso específico, 100% a ver com o tema. Não tem mais de um tema, tem só um, a franquia mecânica, numa carta acidentada. Não dá para ficar colocando isso às toneladas, mas dá para colocar. Correspondência oficial. O serviço é o ZKD. Existem outros, mas o mais famoso é o da Alemanha Oriental, que é fantástico. A gente encontra um monte de coisas sobre um monte de temas. Aí são 2 postos de gasolina e a indústria deles de distribuição, mas, por exemplo, existem sobre centrais nucleares, existe sobre universidades, existe sobre venda de carvão, venda de um monte de tipo de produto, porque tudo era estatal. E como existe isenção, tem marcas para a gente estudar, tem selos, inclusive, escritos EKD, e no conjunto da obra a gente consegue elementos para o nosso trabalho. Correspondência de guerra, né? O soldado, antigamente, mantinha contato com a família, mandando carta. Tá? Então, se fez todas as estruturas para manter as morais, né, dos soldados em alta, para que a gente conseguisse, mantendo contato com a família, e não ficasse tão triste. Então, no passado não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha internet, mandava carta mesmo.
Então você tem lá errei? Foi muito rápido? Não. Aqui. No primeiro lá, você tem o bombardeamento de Pearl Harbor, ali aparece a lamparina, e no último lá é uma unidade de exército de transporte de combustível. 3, né, correspondências de guerra. FDC, pode usar? Pode, com muita parcimônia. Quando uso, eu vou usar em função do carimbo. O desenho que tem do lado não é nada. É absolutamente um nada. O americano gosta muito, e tem coleções que mostram o selo com o desenho feito pelo fulano de tal, pelo Beltrano, pelo Ciclano, e o cara faz uma coleção sobre isso. Para a filatelia temática, esse desenho não interessa se foi emitido pelo correio, ou se eu fiz um desenho meu, ou eu mandei para uma gráfica e fiz. Nas 3 situações, o que é postal ali é o selo e o carimbo. O que está do lado não serve para nada. Colocaria inteiro, pode, vamos dizer assim, aquela bengala para conseguir ocupar espaço. No primeiro momento que puder, tire janela e mostre só aquilo que é efetivamente postal. Máximo postal, o nome é máximo, se eu uso em filatelia temática, é mínimo. Pode usar? Pode. Na minha coleção eu não uso nenhuma nesta, uso uma na coleção de terremotos, uso uma na coleção de Lênin. Porque eu mostro, quando aparecem essas peças, é que o detalhe é pequenininho e o desenho do máximo me permite mostrar melhor. Então eu uso pela, vamos dizer, a malandragem da ampliação. Não tanto pela ideia do máximo. Pode botar máximo? Pode. Mas não vamos esquecer que, assim como o FDC, a única coisa que é filatélica no máximo, o que é? É o carimbo e o selo. O desenho do cartão postal é um desenho de cartão postal. Inteiros postais existem diversas variedades, né? Com escrito porte pago, escrito um valor de fatura, de tarifa, um desenho de selo, enfim, existem diversos materiais. Você vai encontrar coisas muito interessantes. Eu vou passar isso mais rapidamente, porque senão a gente vai ficar... O da Romênia aqui, um serviço público usado para fazer pedido de gás. Está acabando o gás, você mandava a cartinha para a empresa, eles te entregavam alguns dias depois. Como era um país comunista, eles fizeram toda a estrutura através do serviço público num inteiro postal. Busta leteira postal não é um inteiro postal no conceito típico da palavra, entretanto, como era vendido pela administração postal italiana num conjunto, em que o selo era coladinho, e num envelope pré-impresso, e a pessoa já pagava menos fatura, menos tarifa, porque aderia àquele serviço. Bom, como era esse conjunto todo, alguns dizem que é um tipo de inteiro postal. O fato é, se entrar na peculiaridade da definição, todo desenho que tiver numa busta leteira postal vai ser possível usar no nosso trabalho. Se tiver um vampiro, tiver um morcego, dá para usar. Eu não conheço, mas... alguns são interessantes, esses portugueses têm sobre a Arca de Noé, tem desenhos, eu inclusive uso esse em mais de um momento, porque ele mostra navio e mostra também refinaria, e é uma peça interessante, e se a gente olhar aqui, tem lá o escrito que o porte é pago. Alguns países fizeram contratos em que o particular poderia imprimir propagandas do lado do inteiro. Essas propagandas eram autorizadas. Existe lei, inclusive, dizendo os termos da autorização. Não é replicagem, né? Não é um particular que vai lá e imprime na sua graficazinha sem autorização dos Correios. Esse tipo tem autorização dos Correios, e toda vez que tiver, tudo que tiver no desenho do lado serve para desenvolver nosso tema. Provas famosos existem, o Plubibel e os ecocards. Os ecocards, os japoneses, e o Plubibel, os belgas. Tem muito material interessante e fizeram propaganda de coisas que a gente nem imagina. Espécimes deles podem ser usadas também, não só o tipo. Vimeo.
Nós falamos ainda há pouco da correspondência de guerra, né? Vimeo é uma espécie de correspondência de guerra. O que se fez? Se fez um acordo com a Kodak, e para não ficarmos levando toneladas de papel de um lado para o outro do Atlântico, se fez o quê? Sim, fotografava a correspondência, mandava para os Estados Unidos, e lá eles imprimiam isso em papel e entregavam na casa do destinatário. Existe o Vimeo, que é americano, e o Airgraph, que é inglês, mas a concepção é exatamente a mesma, apenas de países diferentes, nomenclatura de serviços diferentes. Eu consigo, por exemplo, nesse aqui esse que eu mostro, o cara pergunta o seguinte: ô tia, posso encher o tanque? Poxa, eu aproveito, não está aqui, mas uso na conclusão do trabalho, em que eu chego e pergunto: será que a gente vai ter gasolina no futuro para continuar enchendo o tanque? A maior parte dessas peças são únicas. Você tinha os desenhos oficiais, mas tinham muitas que não eram desenhos oficiais. Formulários de telegramas, este primeiro é um argentino, única peça conhecida. Durante muito tempo, assim como o perfil, formulário de telegrama era lixo. Ninguém dava mínimo para isso. Num momento mais recente, né, eu digo assim, uns 30 anos para cá, o pessoal começou a olhar e ver que tem muita coisa interessante. Não deixa de ser correio também, né? Porque, em geral, quem entregava eram os correios, ou existia convênios. Era transporte de uma informação, de uma carta, de uma mensagem. O recibo da entrega do telegrama, em geral grudado no mesmo formulário, aquilo que a gente leva para casa, não? Postei, está aqui, comprovante de que eu postei. Envelopes de cheque postal. Hoje nós temos PayPal, nós temos Union, American Union, enfim, essas empresas, Western Union, quer dizer, essas empresas que fazem isso para a gente. Antigamente quem fazia era o correio. E como era serviços de valor, eles tinham um processamento diferente. Existiam envelopes específicos. Bélgica, Alemanha, tem muita coisa interessante, com propaganda de muita coisa legal, que dá para a gente mostrar usando esse... É tudo público, porque quem imprimia eram os correios. Era a mesma ideia do Plubibel. Plubibel é inteiro postal, esse era para as correspondências Free Frank. Nós vamos mais ou menos concluindo. Outros itens, esses cupons, repons. Hoje, o Brasil, inclusive, está com um problema, o novo formulário ainda não está sendo vendido, né? Dá para pegar, inclusive, por desenho. O formulário que está saindo de circulação agora é sobre a água, né? Tem alguns que aparece barco, que aparece coisas interessantes, que a gente pode mostrar, os carimbos comemorativos também. Estudo e conhecimento do tema. Filatelia temática e a filatelia de um modo geral, e é isso que eu digo, que a gente consegue ser, embora a gente concorra com internet, concorra com revistas, com televisão, mas a gente consegue ser um grupo de multiplicadores, porque todos nós fomos, ou somos, profissionais de nível superior, ou professores, pessoas que de alguma maneira, na sua vida, têm um público, né, que nos escuta, ou que nos consulta em algum momento. Então, nenhum outro hobby conseguiu e consegue estar tão interpenetrado na vida da gente como a filatelia. Você tem rótulo de bebida, o que o cara retrata um selo postal. Vinho, tem muito vinho retratando selo postal. Que esperteza. O cara não paga nada por direito autoral, porque ele pode reproduzir, e ele dá uma ideia de quê? Coisa antiga. Isso, sob o ponto de vista de marketing, puxa, quantos filmes nós temos referências à filatelia? Vamos pegar um, Ministro Hediodo, Cantinflas, que ele vai visitar um escrivinhador, visita o ministro e ele descobre que os dois são filatelistas. Tem um monte de filme que em determinados momentos tiveram coisas a ver. E a gente vai ver capa de livro, long play, tudo retratando o selo. Uma época, até música, né? O carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Poxa, isso está na música e não é só no Brasil que nós temos essas coisas. Estudar, a gente tem que estudar o nosso tema em tudo quanto é fonte, né? E existem fontes que são bacanas hoje, o Wikipédia, né? Uma enciclopédia fantástica que tem muita coisa certa, muita coisa de qualidade que pode ser usada na nossa pesquisa. Os blogs, né? La Lupa,
é do Paco Piniella, que é um colecionador espanhol. Ele é temático, a coleção mais famosa dele é sobre Cristóvão Colombo. Ele tem ouro grande, FIP, com a coleção dele. E tem assim, bastante coisa interessante. Ele é parceiro do blog, do meu blog, do Portal do Filatelista Temático. Você vai ter muitos grupos da ATA, Associação Temática Americana, com estudos específicos sobre praticamente tudo. E blogs que catalogam morcego, cães, enfim, que a gente vai poder encontrar na internet e facilitar nosso trabalho. Editais, a gente não pode esquecer que os editais é fonte de pesquisa, que hoje, graças à internet, quase tudo está disponível, e a gente pode, mas por que esse nome? Qual foi o que está aquele passarinho que está lá no selo, o que representa aquilo? Às vezes a gente vai encontrar a justificativa no edital. Qual a relação que tem entre o arqueology e o petróleo? Se eu não pesquisar, eu não vou conseguir saber. Por que eu vou botar esse selo na minha coleção de petróleo? Eu vou ter que pesquisar em qualquer uma das fontes. E a justificativa ele foi um dos descobridores, ele teve em Trindade e Tobago, e ele foi lá e viu petróleo. Opa! Isso tem um inteiro postal, que é eu diria que é um interessante inteiro postal do tema. Isso, com a minha pesquisa, eu coloco alguém que na primeira vista eu não iria colocar na coleção, mas graças à pesquisa eu vou conseguir incluir no meu trabalho. E isso vale para todos os temas. Muita coisa, por que fulano está aqui? Somente a pesquisa, mas eu tenho que demonstrar nas minhas legendas. O jurado não tem que adivinhar, né? Gente, se a gente está com um problema de saúde e toma uma aspirina, a gente fica curado. Mas se eu tomar 3 caixas de aspirina, o que acontece comigo, doutor? Vou morrer ou vou ter uma úlcera ou qualquer coisa parecida, né? Além de ser um doido. Então é o seguinte, a diferença entre o remédio e a droga está exclusivamente na dose, né? Então o que eu digo é o seguinte, tudo pode ser colocado, mas nem ao chão, nem ao céu. A gente tenta fazer equilíbrio. Às vezes não dá. Tem coisas que você não tem, você tem que às vezes usar mais franquia mecânica para retratar o tema. Então vai o quê? De a gente tentar deslocar não, mas essa daqui se eu botar no primeiro capítulo não muda nada. Essa daqui tem que ficar aqui, porque ela está falando exatamente disso. É tentar, aí na nossa mirada, na nossa olhada para o nosso tema, sob o ponto de vista do equilíbrio, tentar dispor de várias peças em diversos lugares do nosso trabalho. Aproveitar as peças. A exemplo, daí isso é para a conclusão. Lembra que eu falei ali daquele Vimeo? E se a gente olhar, eu uso a ideia lá do nosso selo, né? Nosso selo da Petrobras com mais cores, com um pouquinho menos de cores, sem cores nenhuma. E o da escassez, né? Para mostrar e perguntar, será que no futuro eu ainda vou ter petróleo para conseguir encher meus tanques? E a gente vai continuar funcionando? Ou seja, se utilizar do desenho para mostrar alguma coisa diferente, ser um pouco poético, vamos dizer assim. Santa Catarina, nós temos lá a coleção do Beto Basso, do escoteiro. O que ele faz? Ele conta a história do escoteiro sob o ponto de vista de quem? Do lenço de escoteiro dele. O Beto, que é meu amigo, nós convivemos em Chapecó 5 anos juntos, ele tem a montagem, sem sombra de dúvida, mais original do tema escoteiro. Não é a mais premiada, porque aí, se você for olhar sobre a forma tradicional, eu vou ter que ter todos aqueles selos de escoteiro que custam 6, 7, 8 mil dólares, que se eu não tiver, eu não vou chegar a Ouro Grande. Ele conseguiu, com peças mais singelas, mas numa montagem muito inteligente, conseguir ganhar pontos preciosos no elemento montagem e compensar alguma coisinha vamos dizer assim, do defeito de não ter as peças que todo jurado entende que devem estar presentes na coleção de escoteiro. Muita pesquisa, muito material, agora não esquecendo que
não é somente jogar a peça lá e pensar que o juiz vai entender o que está ali. É caprichar na legenda. Caprichar na legenda, na descrição do trabalho, para que justifique. Esta é uma peça interessante, é uma peça muito boa, mas eu enriqueço ela muito mais descrevendo. Eu brinco e uso uma alegoria que o Luiz Paulo usava muito quando falava disso. Poxa, é mais ou menos uma moça, bonita, mas quando ela bota o batom, quando ela pega e bota lá um colar bonito, faz o cabelo, isso ressalta ainda mais a beleza desta criatura. Isso vale para o nosso selo também. Quanto mais descrito, quanto mais legendado, tanto sob o ponto de vista temático, como sob o ponto de vista da legenda filatélica, melhor vai se ter no trabalho. E para concluir, obrigado pela atenção e ter escutado a gente. Este material estará na virada de hoje, disponível na internet, junto com as fotos, tá? E o objetivo é justamente que a gente consiga trocar experiências e, de alguma maneira, crescer todo mundo. A filatelia é um processo sempre de eterna construção. Se a gente olhar uma coleção de 20 anos atrás, ela é muito diferente de uma coleção de agora, que já estamos na filatelia temática, na sua 4ª versão, filatelia temática 4.0, já indo para evoluções. As amarrações estão sendo cada vez mais exigidas de forma que você, para tirar este selo daqui e botar lá, você vai ter que mudar a tua legenda. A tua legenda tem que amarrar muito mais o teu inclusão de peça. Então, é tudo mudando, porque não esqueçamos, está mais fácil, né? Com a internet, a gente faz uma pesquisa e com algum dinheiro, em um ano se monta um trabalho competitivo. Antigamente, quando a gente começou, era uma década para conseguir atrás de material, era 2, 3 leilões por ano. Né? Hoje você tem 2, 3 leilões quase por dia. Né? Pegando aí os blogs, a gente vê um monte de leilão. Tem muita oferta, muita gente pesquisando. Né? E a internet facilitou, né? Outra, ficar ali cheirando, às vezes, classificador, você ficar sentado lá, zapeando, eu brinco as páginas, e conseguindo ver o material que te interessa. Então, mais uma vez, obrigado. Não sei se abre-se para pergunta, não sei qual é agora Então, opa, deixa eu pegar aqui. Carlos, o Reinaldo Macedo te dá parabéns, com quem teve o prazer de trabalhar como jurado na Sampex em 2016. E ele faz 2 perguntas. O artwork, qual o critério de uso e sugestão de autenticidade, uma vez que o desenho pode ser feito por pessoas de grande habilidade? O Black Proof da Áustria, muitas vezes é foto de divulgação. Quais os cuidados você sugere nisso? E uma última pergunta, a franquia 00 não pode estar sendo utilizada por órgão governamental. Isso pode ser comprovado pelo envelope, indicação SP, carimbo de chegada? Pois é, vamos lá. Primeiro agradeço a participação do Reinaldo, e são perguntas, algumas difíceis, né? Vamos lá, original artwork. Realmente, se eu pegar um bom desenhista, dá aqui o desenhozinho do selo e ele reproduz para mim em traços em crayon, em lápis, eu até diria, muitos fazem isso, poderiam fazer isso, nem precisando ter qualquer intimidade com a filatelia, porque isso é um trabalho de desenho. Você vai ter alguns que têm alguma referência atrás, com carimbos ou com aprovações oficiais. Isso nos permitiriam, de alguma maneira, vamos dizer assim, chegar a uma ideia de que esse material tem um processo de produção. E também a questão seria do expertise, né? Algumas peças a gente consegue no mercado já com um atestado de que foram produzidas realmente pelo artista. E a gente também não pode esquecer o seguinte, tem desenhos se foram feitas. Eu lembro agora da série que comemorou os 100 anos do nascimento de Lenin, em que foram feitas, acho que quase uns 300 desenhos. Geraram 6 peças. E você encontra tudo isso no mercado. Alguns têm características muito próprias, que até te permitem
enquadrar naquela época histórica. Mas tem algumas que é humanamente impossível. Você não tem material. Então, é pesquisa, tentar ver no processo de produção como está, e também se existe alguém que consiga nos atestar que aquilo foi produzido pelo artista mesmo. O Paco Pinhella tem um artigo, acho que uns 3 ou 4 dias atrás, que ele trata justamente dos cuidados que nós devemos ter na hora de introduzir o original artwork. Realmente, eu olho para alguns, vejo assim, muito bonito, um excelente desenho, mas às vezes eu não tenho nenhum elemento para me permitir saber de onde aquele trem vem, de onde aquilo aparece. E aí eu realmente tenho dificuldade. A franquia 000, a franquia 00 não é espécie. Franquia 000 é, em geral, o que alguns dizem que é a prova do dia de funcionamento da máquina, para provar, para ver se a datinha está certa, se tudo está certo. Bom, o uso de franquias para órgãos oficiais, pois bem, aí existem, eu diria que isso dá conversa para a gente ficar discutindo aí para a tese, né? O órgão oficial, se utilizar de uma franquia dele, numa correspondência dele, inclusive com 000, eu acho que até seria alguma coisa que se poderia pensar. Agora, se apropriar de franquia de terceiro, aí com certeza não. Eu não teria, isso eu não tenho uma opinião assim que eu possa responder e defender uma tese e ter essa tese assim como incontesta. Eu acho que isso dá pano para manga para a gente ficar brincando aí e defendendo muita coisa, né? Não sei se respondo, Reinaldo, mas essa foi difícil, amigo. Tem mais alguém? Eu espero que cada um se pique pela mosca azul da filatelia temática, e aqueles que não colecionem, se enveredem, porque dá para fazer coisa bem divertida. Você tem algumas peças aqui que eu fiquei meio curioso. Esses cartões postais aqui... Tem o verso, tem a selo, descrição e tem o selo. É o mesmo, então não foi produzido. Tem um jornal aqui, esses anúncios de jornal. Isso não é anúncio de jornal. Não. Isso é formulário de telegrama. Formulário do telegrama. Formulário de telegrama. Aí você dobrou e colocou só o que interessa. Isso, exatamente. Veja bem, tem gente, hoje eu estou tentando rever como é que eu vou apresentar isso. Alguns jurados têm criado conflito, assim, entendido que a gente tem que mostrar isso inteiro. Então, só que assim, tem parte da coleção, eu só posso colocar este material aqui, eu não tenho onde colocar. Então foi uma malandragem de época, vamos dizer, mas eu tenho que ver como é que eu vou apresentar. Antigamente a gente usava uma tática de abrir uma janela, colocar por trás e colocar a explicação na frente. Mas está aqui embaixo, a explicação está aqui embaixo. Mas de longe confunde a gente, mas está ótimo. Me tirou a dúvida. Tá? Não é anúncio, né? Não é anúncio de revista. É formulário de telegrama com a ideia de anúncio, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Não sei agora quem que toca o... Obrigado. Eu só... Você é presidente, senão a gente assume o lugar do presidente, já derruba o presidente na primeira semana. Gente, eu achei, a minha ideia foi não partir da coleção, foi partir da peça, porque daí eu ressalto uma coisa que é um mote sempre das palestras, é mostrar a diversidade. Porque me pareceu esquisito chegar, vir aqui defender a montagem. Parece meio culto a personalidade, né? Veja bem, cada montagem, cada trabalho que a gente olha, a gente pode chegar e olhar e dizer, eu faria totalmente diferente. Normal. O marido da dona Marta de Peredo, a colecionadora da Bolívia, ele tem, o marido dela coleciona o tema petróleo. E ele disse assim, ela disse assim para mim, meu marido montaria totalmente diferente. Perfeito, tem que ser assim, para que cada matéria você tem forma diferente de ver a coisa. Parabenizar o Carlos. Obrigado. E apresentar aqui uma pequena lembrança aqui. Não é uma pequena lembrança, é uma grande lembrança. Além das fotos, ela imortaliza o momento. Mas ele quer bater foto, Então vamos bater foto. O boletim, peraí, calma, vamos fazer assim. Sim?